O sábio fala porque tem algo a dizer. O tolo fala porque tem que dizer algo. Essa frase foi atribuída a Platão e eu acredito que ela pode te ensinar muito sobre escutatória. E que talvez escutatória é tão importante quanto oratória, se não mais. Se você é uma pessoa que se interessa por oratória e já disse aí pra todo mundo que quer melhorar a sua oratória, talvez alguém já tenha te dito assim: "Ah, tem tanto curso de oratória por aí, mas tem pouco curso de escutatória por aí." E olha, eu assino embaixo dessa frase. Quantas vezes a gente procura e, enfim, tem uma disponibilidade de conteúdo sobre como falar bem, como ter um discurso poético e como ter uma oratória invejável, mas as pessoas não sabem nem ouvir, as pessoas não sabem nem escutar. Bom, quanta oportunidade será que você já perdeu por não conseguir segurar e falar antes da hora, na hora errada? Quantas oportunidades você já perdeu, talvez, por ouvir pouco, escutar pouco e falar muito? Quantas amizades você já perdeu, talvez, por não conseguir segurar e soltar o verbo com alguma pessoa? Bom, eu sou Guilherme Constâncio e eu tô aqui para te dizer que a escutatória talvez venha antes que a oratória. Que a escuta ativa vem antes da fala assertiva. E eu quero, por meio desse vídeo, te fazer entender algumas diferenças entre ouvir e escutar. Algumas dicas de como, de fato, desenvolver essa habilidade de escutar o outro. E, é claro, como que tudo isso pode te ajudar a ser um melhor comunicador, uma melhor comunicadora. Vamos começar pela diferença. Ouvir e escutar. Pode parecer que não, mas tem uma diferença. Ouvir é um processo mecânico. Por exemplo, se você está na praça de alimentação de um shopping, se você está num lugar muito barulhento, lá, imagina, nessa praça de alimentação tem sirene de loja, tem criança chorando, tem adulto conversando, tem talher batendo no prato, tem pessoa falando alto, tem inúmeros ruídos. O seu ouvido está processando todos esses sons, porque isso é ouvir. Ouvir é processar mecanicamente todos esses sons. Agora, o que é escuta? A escuta é quando você tem atenção a um dos sons. Por exemplo, se você está na praça de alimentação, mesmo com todos aqueles sons que você está ouvindo mecanicamente, você consegue prestar atenção numa pessoa, se você estiver conversando com uma pessoa. Isso é escuta. Escuta, então, é um processo de atenção. Tem muita gente que, quando você está conversando com aquela pessoa, talvez aquela pessoa está assim para sua cara. E ela está com a mente em outro lugar. Aquela pessoa está te ouvindo, mas não está te escutando. Ou talvez você é essa pessoa. Alguém está conversando com você e você está assim, ó. Talvez você está ouvindo os sons, mas não está prestando atenção, não está escutando. Está pensando em outras milhares de coisas, menos no que o outro está dizendo. Então, a primeira dica que eu quero te dar aqui é escutar mais e ouvir menos. Se você passa mais tempo prestando atenção, escutando o outro, você vai receber informações. E está aqui um dos pontos mais incríveis do processo de comunicação. O processo de receber informações. Eu costumo dizer que informação é poder. Aliás, talvez você já ouviu essa frase. Informação é poder. Quanto mais você escuta o outro e processa, recebe informações do outro, melhor vai ser a qualidade da sua comunicação. Então, talvez durante uma reunião, durante uma conversa, faça mais sentido você ficar quietinho, quietinha, escutando grande parte do assunto, grande parte do que o outro fala, para que depois que você receba todas as informações, você tenha a capacidade de processar, de planejar antes de falar. Tem muita gente que deveria escutar mais e falar menos. Tem muita gente que deveria ficar mais quieto, recebendo as informações, para com essas informações planejar o que deve ser falado, pensar antes de falar. É sobre isso. Pensar antes de falar. O processo de planejar sua comunicação nada mais é do que pensar antes de falar. É segurar a língua e antes de sair por aí falando o que vem na tua cabeça, você se perguntar, será que eu posso falar isso? Será que é a hora certa de falar isso? Será que eu consegui realmente escutar todas as informações importantes para eu ter uma boa comunicação, uma qualidade na minha fala? Então, ouça menos, escute mais. Fale menos e escute mais. Seja menos espontâneo
e tenha mais tempo para planejar a sua comunicação. Isso pode fazer a diferença nas suas conversas, nas suas reuniões, nas suas conexões com as pessoas. Agora, a tal da escutativa. Vem aqui uma segunda dica para você. A escutativa não quer dizer apenas tá ali prestando atenção no outro. Escutativa também é sobre perguntar. Você provocar que o outro tenha informações a serem colocadas na mesa. Veja, se quanto mais informações você tem, melhor pode ser a sua comunicação. Também é seu papel provocar que as informações sejam emitidas. Provocar que a mensagem do outro chegue até você. E nesse sentido, a escutativa também presume o uso de perguntas. Se você faz perguntas para as pessoas, você provoca que elas realmente coloquem na mesa as informações. Então, saber fazer perguntas também é uma qualidade, também é uma técnica. Tá aqui uma dica para você para desenvolver essa escutativa. Preste atenção no outro, fale menos. E se for falar, então, que seja para fazer uma pergunta. Que seja para provocar a fala do outro. Que seja para provocar que o outro coloque as informações na mesa, na conversa. Para que quando você lá no final da conversa ou em algum momento específico for se pronunciar e discursar, você tenha o máximo de informações possível. Então vamos lá. Ouça menos, escute mais. Fale menos, escute mais. Seja menos espontâneo, espontânea e planeja. Tenha um tempo para planejar a sua comunicação. E outro ponto, se for falar, que seja para fazer perguntas. A escuta também deve ser evidenciada. Então, enquanto o outro fala, uma dica para você é que você possa mostrar que está escutando. Você pode mexer a cabeça, você pode fazer expressões faciais, você pode até emitir sons como Você pode utilizar gestos. O ponto é que você mostre que está escutando. Isso é incrível para que você possa demonstrar a sua habilidade de escutatória e fazer com que o outro entenda que você está respeitando ele. Fazer com que o outro até valorize o seu tempo ali escutando ele. Então a escuta também deve ser mostrada, deve ser evidenciada. E bom, eu disse agora há pouco que planejar a sua comunicação é um processo muito importante para que quando você for falar, que você tenha uma fala realmente boa, assim, assertiva, sabe? Então eu vou te dar algumas perguntas aqui que você pode fazer para si mesmo, para si mesma, quando você deixar de escutar e aí sim começar a falar. Então antes de começar a falar, se pergunte qual é a mensagem, o que eu quero que o outro se lembre quando eu acabar de falar. Tenta resumir isso numa frase. Também é legal que você pense, será que é a hora certa de falar isso? Ou será que eu tô falando cedo demais? Ou será que esse não é o momento? Não é prioridade falar sobre isso agora? Outro ponto, será que aquela pessoa tem conhecimento para isso que eu vou falar? Ou será que eu devo fazer mais perguntas para descobrir se ela está preparada ou não para esse assunto? Essas 3 perguntinhas podem te ajudar como se fosse um checklist para você realmente repensar se está na hora de falar ou não. E, como eu já disse, às vezes faz mais sentido escutar, perguntar, do que sair só falando num certo monólogo com o outro. Será que a escutatória é tão simples assim? E não é que é simples mesmo? Veja, eu expliquei para você nesses poucos minutos como ter uma boa escuta, como criar essa habilidade de escutatória, como desenvolver essa escutativa. São simples dicas, são simples ações, atitudes, mas que custa caro mesmo, porque tem muita gente que ignora a escuta e quer ter esse monólogo, quer falar, ser visto, ser, enfim, de alguma forma aplaudido pelo outro. E às vezes não baixa a bola e dá espaço para o outro. Como a gente ouviu na frase que eu comecei esse vídeo, o sábio fala porque tem algo a dizer. Ou seja, isso nada mais é do que a pessoa, ela se pronuncia, ela discursa. Essa pessoa sábia, ela realmente vai falar quando for a hora certa e ela realmente tem algo a dizer. O tolo ouve, ou seja, não processa, não tem atenção, não recebe as informações da melhor maneira. O tolo nem mostra que está escutando. O tolo talvez nem dá espaço para o outro falar. O tolo fala porque tem que dizer algo. É como se fosse uma obrigação. Não sei nem o que falar, tô falando nada com nada, tô realmente não agregando nada na vida do outro, mas eu tenho que falar. Será que você é sábio, sábia, ou será que você é tolo, tola? Eu espero que depois desse vídeo você saiba que essas pequenas atitudes, essas dicas em relação a melhorar o seu poder de escutatória, eu quero que você realmente entenda o quanto isso pode ser relevante para os diálogos, para os encontros, para as reuniões, para as conversas que você vai ter ao longo da sua vida.
e que você seja uma pessoa mais sábia e menos tola. Que você possa levar adiante essa mensagem de que a escuta vem antes do falar. Que às vezes faz mais sentido escutar com atenção do que apenas mecanicamente ouvir. Que vale a pena dedicar um tempo para planejar e pensar antes de falar. E que às vezes perguntar talvez seja a melhor escolha do que sair por aí num monólogo com os outros. Se você quer melhorar agora, que já aprendeu a escutar, se você quer melhorar a sua oratória, você também pode encontrar vídeos como esse aqui no nosso canal, e eu desejo que você explore esses vídeos e melhore tanto a sua escutatória quanto a sua oratória e se torne um comunicador completo, uma comunicadora completa. Se você quer realmente se tornar ainda mais completo, se você quer aprender técnicas para tornar a sua comunicação invejável, da escuta à fala, do discurso em público à reunião entre 2, 3 pessoas, talvez faça sentido você conhecer a Universidade da Comunicação, a nossa plataforma com dezenas de aulas sobre comunicação. Se isso faz sentido para você, é só clicar no link aqui da descrição desse vídeo. E a mensagem que eu deixo para você é que você possa levar a sério a comunicação na sua vida, a escuta na sua vida, porque é assim que você vai abrir portas na sua carreira, nos seus relacionamentos, é assim que você vai criar muitas oportunidades ao longo dos próximos meses, anos, da sua vida inteira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a escutar, curta e quem sabe você possa tornar-se essa referência, esse sábio, essa pessoa sábia e muito bem qualificada na sua comunicação, na sua escutatória e na sua oratória.